Olá, meus amigos e minhas amigas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma publicação do canal Devedores versus Cobradores. Para quem está assistindo a publicação desse canal pela primeira vez, né? Eu chamo Alzimiro, blogueiro, criador de conteúdo para a internet. Com a voz distorcida e não mostrando o rosto, né, pelos motivos óbvios, né? Essas publicações mexem com interesses de poderosos. Hoje eu venho contar um pouco aí da minha história com duas instituições bancárias e um prestador de serviços. Estou falando nada mais, nada menos do que o Bradesco, o Santander e a Localiza Aluguel de Carros. Antes de eu dar prosseguimento aí na minha história financeira com essas instituições, peço aí para que assistam a publicação até o final, deem seu joinha, dê seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações. Não custa nada, e isso vai ajudar a fortalecer o canal, né? O canal vai ficar lá no topo, lá vai ter mais visibilidade. E cada vez que vocês se inscrevem ou dão o seu joinha, né? Mais pessoas vão ter conhecimento desse canal. E como esse canal ele é motivacional, isso dá motivos para que mais pessoas entrem com processos contra as empresas de cobrança e contra quem contrata essas empresas, que são os credores que querem tanto receber o seu dinheiro, né? Continuando a sequência da publicação, né? Vou contar um pouco sobre as tretas que eu tive com o Bradesco, com o Santander e com a Localiza. Bom, vou voltar um pouquinho no tempo, né? Mais especificamente lá no ano de 2008, quando depois de eu fechar uma microempresa, né? De eu ter problemas aí, porque o imposto sobre folha de pagamento estava muito alto, né? E isso aconteceu nos governos petistas, nos dois governos Lula. Em 2008 eu fechei essa microempresa e deixei de ser microempresário e fui virar funcionário, né, empregado outra vez. Procurando serviço, eu encontrei uma vaga de trabalho de manobrista numa grande rede de estacionamentos na cidade onde eu moro. E para isso, né, para dar sequência no contrato, teria que abrir uma conta salário e essa conta salário deveria ser aberta no Bradesco. Então lá fui eu, abri essa conta salário no Bradesco, mas por outros motivos, né, eu acabei não indo trabalhar nessa grande rede de estacionamentos, né, não deu certo o contrato, e aí a conta salário que eu abri no Bradesco ficou lá, ficou abandonada, eu não encerrei ela, mas ela ficou lá, né, ficou perdida lá. Não cheguei a receber nenhum salário, né, nenhum centavo de salário, pois o contrato com o estacionamento não deu certo. Acabei indo trabalhar numa outra transportadora, no caso. Fiquei até 2009. Depois fiz tratamentos de saúde, depois trabalhei em outros serviços. Quando foi no ano de 2012, finalzinho de outubro, começo de novembro desse ano, 2012, saí de um serviço de motorista de van e fui trabalhar numa outra transportadora. E nessa transportadora, a conta salário para receber, né, o pagamento tinha que ser no Bradesco. Como eu já tinha essa conta aberta lá em 2008, eu utilizei essa conta que eu abri em 2008 e lá fui eu trabalhar nessa transportadora e recebi o salário, os meus salários aí pelo Bradesco até ali finalzinho de 2014, começo de 2015. No começo de 2015,
a transportadora que eu estava trabalhando simplesmente trocou de banco, né? Porque viu que era mais vantajoso trocar de banco. E a transportadora migrou para o Santander. Mas aí o que aconteceu? O Santander fez as propostas, tudo para mim direitinho, como que funcionava. Aí eu decidi que era mais viável eu fazer uma portabilidade, ou seja, receber o salário no Bradesco, né? O funcionário tem direito de fazer portabilidade de receber no banco que ele escolher, que ele quiser, e continuar recebendo meu salário no Bradesco. Aí o Santander percebeu isso, começou a ficar me mandando propostas e entre outras coisas. Mas até então as propostas do Bradesco eram melhores que as do Santander. Mas aí o que aconteceu? Eu tinha adoecido, tinha ficado doente há uns anos atrás. Eu ainda estava fazendo tratamento, estava gastando muito dinheiro, tinha financiado um imóvel e tinha outras contas. E eu não estava dando conta de pagar, né? Estava muito pesado as minhas contas. Então, né, no aperto, lá vou eu recorrer a cheque especial e cartão de crédito do Bradesco. Como eu estava com uma pontuação muito boa nesse banco, então eu consegui facilmente ali empréstimos, né, e cartão de crédito no Bradesco. E também acabei recorrendo ao Santander. Vocês não têm noção do que é gastar dinheiro com saúde. Ainda mais que não só hoje, mas naquela época principalmente, o SUS, né? Dependendo do que você precisar do SUS, você morre, né? Aí eles só vão te mandar que saiu resultados de exame ou internação depois que já tá morto. Já aconteceu isso várias vezes. Então eu decidi pagar os tratamentos que eu tinha, né? Do meu próprio bolso. E foi aí que começou a minha dor de cabeça. Me vi apertado financeiramente. Depois eu fui dispensado da transportadora que eu tinha entrado em 2012. Isso aconteceu em 2016. Mas logo em seguida arrumei serviço em outro local. E essa outra transportadora, ela tinha como banco para receber a conta salário o HSBC, que tinha recém sido vendido para o Bradesco. Como eu tinha essa conta do Bradesco lá da outra empresa, então foi fácil. Utilizei essa conta e continuei trabalhando nessa transportadora e recebendo meus salários no Bradesco. Mas como a carga horária dessa transportadora nova, que eu entrei em 2016, era menor, trabalhava menos, então o salário diminuiu, encolheu. Como eu estava com dívidas, né, lá do passado, então o que eu resolvi fazer? Resolvi fazer complemento de renda, né, fazer os famosos bicos, né, o bico, como motorista de aplicativo. Na época o Uber, né, era febre, né, estava bombando, e como eu não tinha um carro compatível para fazer corridas de aplicativo, então lá fui eu recorrer ao aluguel de um carro. E quem que eu procurei para alugar o carro? A Localiza. Bom, aluguei esse carro, fiquei mais ou menos ali 2 meses com esse carro alugado, mas aí a transportadora daí começou a ter, aumentou o serviço, não tinha mais tempo de fazer corridas de aplicativo, devolvi o carro para a Localiza e me dediquei só à transportadora. Isso lá no final do ano de 2017. Quando foi lá em 2018, ali por fevereiro, março mais ou menos, eu, de volta, o ritmo do serviço da transportadora voltou ao normal. Aluguei um carro novamente da Localiza, isso ali pelo começo de março de 2018, e fui fazer e trabalhar em 2 serviços. Transportadora e motorista de Uber e 99. Na época ainda não existia o InDriver no Brasil. O que aconteceu? No finalzinho de maio de 2018, mais especificamente no feriado de Corpus Christi, um motoqueiro bateu no carro alugado que eu estava fazendo no aplicativo
Simplesmente eu capotei o carro, porque o motoqueiro bateu na roda dianteira do lado esquerdo, quebrou ali a parte da homocinética, perdi o controle do carro e capotei. Felizmente não aconteceu nada comigo, o motoqueiro quebrou a perna, mas aí o detalhe é que o motoqueiro estava sob efeito de drogas, ou seja, ele estava drogado, avançou o sinal vermelho e a moto dele estava tudo errada, estava adulterada, a placa da moto não conferia com o chassi, e o motoqueiro só saiu do hospital preso, porque eu através do meu advogado, eu entrei na justiça para que o motoqueiro fizesse um exame toxicológico e deu positivo. O motoqueiro foi em cana, 7 pontos na habilitação, pagou aquele mesmo agravante de como ele como tivesse pilotando bêbado, R$ 2.930 de multa, e se lascou. Aí eu já estava com dificuldades financeiras ali, né? Mesmo eu trabalhando em 2 serviços, né? Tava difícil, tinha as dívidas, né, lá do passado. E simplesmente eu deixei de pagar o empréstimo que eu tinha com o Santander, deixei de pagar o empréstimo que eu tinha com o Bradesco, né? E ainda deixei de pagar o cartão de crédito do Bradesco. E ainda eu tive aquele problema com a Localiza, porque o contrato de locação da Localiza é diferente, por mais que o carro que eu estava dirigindo deu perca total, porque estourou os 2 airbags, né? E por mais que eu não era o culpado pelo acidente, eu teria que pagar na época a franquia, mesmo de um carro sinistrado, ou seja, o carro deu perca total, de R$ 5.400. Aí o que aconteceu? Eu não tinha esse dinheiro para pagar, né? Não podia alugar um outro carro. E simplesmente, né? Meu nome foi para o SPC, para os órgãos de defesa do consumidor. E logo na sequência também veio a bola de neve, né? Eu não consegui mais fazer aplicativo por um tempo, por conta que eu não consegui locar outro carro. E aí eu deixei de pagar tanto o Bradesco como o Santander. Aí, logicamente, né, como todo endividado, os problemas começaram. Começaram a chegar correspondências, né, de intimação cobrando a dívida, me ameaçando cobrança de dívida na justiça, em cartórios e entre outras coisas. E logo depois ali, não deu 3 meses ali que eu deixei de pagar tanto o Bradesco como o Santander, começaram as ligações de cobrança. Sim, elas mesmas. Os cobradores começaram a ligar 2, 3, 5, 10 vezes ao dia. Não satisfeitos, aí passou o inferno, né? Passou a tormenta. Começaram a ligar 15, 20. Em um dos casos, uma empresa de cobrança me ligou 32 vezes no mesmo dia, com 32 números de celular diferentes, todos do mesmo DDD da cidade onde eu moro. Aí vocês imaginam o inferno que virou minha vida. Já tinha problema com o Santander, né? O Santander não ligava tanto, mas o Bradesco e a Localiza, esses me atormentavam, me enchiam a paciência. Aí o que aconteceu? Chegou o final de 2018, começo de 2019, eu estava trabalhando com outro carro alugado de aplicativo, trabalhava na transportadora. Acabei também no final de 2018 me envolvendo num acidente, né? Mas aí a seguradora do carro arcou com os custos, tudo certinho, não precisei pagar a franquia, paguei só o guincho e ficou tudo certo. Aí, lá em 2019, já não estava aguentando mais receber tantas ligações de cobrança do Bradesco, ou melhor, das empresas de cobrança contratadas pelo Bradesco. O que é que eu fiz mesmo? Decidi entrar na justiça contra o Bradesco. Peguei meu advogado, reuni os prints das ligações, reuni outras contratos e outras papeladas, e finquei o processo contra o Bradesco. Sim, exatamente isso que vocês estão ouvindo.
Isso foi em janeiro de 2019, né? Comecei minha peleja contra o Bradesco e no mesmo mês ali de janeiro de 2019, finquei o processo também contra o Santander. Em fevereiro de 2019, a Localiza também estava me perturbando por causa daquela franquia que eu não paguei no carro sinistrado. Meti a Localiza também na justiça. Aí o que aconteceu? Vamos começar agora a contar a história do Bradesco. Depois de eu ter metido o Bradesco na justiça, isso em janeiro de 2019, a audiência conciliatória do Bradesco não levou nem 2 meses. Eu lembro que saiu no começo ali, na metade de março de 2019. Lá fui eu para o fórum, bater de frente com o Bradesco, com a empresa de cobrança que também foi processada, né, e os advogados, né, tanto da empresa de cobrança como do Bradesco. Aí eles chegaram, né, cumprimentei eles me cumprimentaram, e eu falei toda a situação para a conciliadora. Que não estava aguentando mais o inferno daquelas ligações de cobrança, estavam me ligando muito, que eu reconhecia a dívida, que eu estava com a dívida, mas que não era justo eles ficarem ligando. Às vezes, na época, eles estavam me ligando 10, 11 horas da noite, às vezes até de madrugada, para cobrar a dívida. Aí, simplesmente, eles falaram na minha cara que tudo que eu tinha reunido contra eles era inverídico, ou seja, era falso, era mentiroso, eu estava mentindo, e que prints não provam, prints de ligações não provam que era eles que estavam me ligando. Aí eu levantei da mesa, dei um tapa na mesa, e disse bem assim, então tá bom, isso é mentira, que todas essas ligações de cobrança que eu recebi não procedem, ou seja, é mentira. Então vamos fazer uma quebra de sigilo telefônico. Aí nós vamos saber quem que me ligou tantas vezes para me cobrar. Eu desafiei eles. O que aconteceu? Viraram as costas para mim e foram embora. Aí, como o juiz determinou a suspensão imediata de todas as ligações de cobrança 24 horas por dia, eu fiquei livre desse inferno ali por quase um ano. Ou seja, por quase um ano eles pararam de ficar me ligando. Isso, o Bradesco e as empresas de cobrança que o Bradesco contrata. Aí, o que aconteceu? Tinha o Santander ali no caminho. O Santander foi mais fácil. Também movi um processo contra esse banco para parar as ligações de cobrança e pedindo uma indenização por danos morais. No dia da audiência conciliatória, isso foi no começo de abril de 2019, cheguei lá, bati de frente com a empresa de cobrança e com o banco, e simplesmente o banco chegou em mim e falou bem assim, ó, a gente dá um desconto na sua dívida de 70%, você vai pagar 30% da sua dívida, para você desistir do processo, e você pode pagar essa dívida em quantas vezes você quiser. Ah, lógico, pagar 30% só da dívida e eles que se lasquem com 70%, eu falei, aceito. E peguei simplesmente paguei 30% da dívida que eu tinha, tirando os juros, né, da dívida original, os juros eles eliminaram, e fechei um acordo conciliatório camarada com o Santander. Paguei a dívida do Santander e hoje estou livre desse banco. Aí ainda nesse intervalo tem a Localiza. A Localiza, o mesmo processo. Levei a Localiza na justiça e mesmo esquema, levei a Localiza na justiça, levei a empresa de cobrança na justiça também, pedindo a indenização por danos morais e a suspensão das ligações de cobrança. A audiência conciliatória da Localiza e da empresa de cobrança que estava me ligando demorou um pouco mais. Essa audiência conciliatória ela saiu em setembro de 2019, né? Foi só uma audiência conciliatória. Fui lá e também não fechei, não houve acordo. Eu não paguei a dívida da franquia e eles não aceitaram também fazer outros tipos de acordo, né? E
seguiu para frente o processo. Pois bem, então o que aconteceu? Vamos voltar no caso do Bradesco. O Bradesco ficou ali mais ou menos por quase um ano sem ligar, né, de forma abusiva para me cobrar. Aí o que aconteceu? Chegou ali 2020, virou ali para a pandemia, né? E quando a pandemia começou, as ligações de cobrança do Bradesco voltaram com todo vapor. A todo vapor. Voltaram as ligações de cobrança. No mesmo esquema. Ligavam de 20, 30 vezes por dia, mas aí não era uma empresa de cobrança só. Eram 3 empresas de cobrança que me ligavam todos os dias. Às vezes em intervalos de 1 minuto, 2 minutos, de uma ligação para outra. Vocês imaginem? Se você atende uma ligação, desliga dali 1 minuto depois, outra ligação de cobrança. Às vezes de empresas diferentes de cobrança ou da mesma empresa. Já chegaram ao absurdo de, em 5 minutos, a mesma empresa ligar 3 vezes no intervalo de 5 minutos, com 3 números diferentes. O nome de 2 empresas, né, de cobrança, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? E eu vou falar sobre elas em outras publicações. E também deixarei na descrição do vídeo 2 links lá que eu publiquei no meu blog sobre como ganhar dinheiro processando empresas de cobrança e seus credores. Vale a pena. Os links estão lá na minha descrição, lá no meu blog, www.alzemiromelorrego.blogspot.com. Alzemiro Melo Rego escrito tudo junto, tá? E vocês vão aprender como se livrar das ligações de cobrança abusivas e ganhar um dinheiro em cima disso. Voltando ao Bradesco, meti mais 2 processos contra o Bradesco e contra essas 2 empresas de cobrança que eu estarei falando em outras publicações. E o mesmo processo, né? Só que, porém, demorou um pouco mais, pois quando eu meti esses 2 processos, estávamos em pandemia. Então, demorou um pouquinho para sair a audiência conciliatória, mas essas 2 audiências conciliatórias saíram lá na metade de 2021. Para vocês terem uma ideia do que é o estrago que a pandemia fez. Aí, o que aconteceu? O Bradesco parou de ficar me ligando, as empresas de cobrança pararam de me ligar e simplesmente me livrei das ligações de cobrança. Só que ainda, uma das empresas de cobrança simplesmente teve a cara de pau de mandar correspondência para a casa dos meus pais. Eu não moro com meus pais, né? Eu moro em endereço diferente dos meus pais, né? Eu não moro mais com eles. Mandaram correspondência para a casa dos meus pais para me cobrar dívida. Por esse motivo, meti uma das empresas de cobrança na justiça também, por ter me mandado 3 cartinhas na casa dos meus pais me cobrando dívida. Então, ou seja, mais um processo contra essa empresa de cobrança que eu estarei falando em outra publicação. Então, ou seja, da Localiza, do Bradesco e do Santander, o Bradesco me deu muita dor de cabeça. Tanto o Bradesco como as 3 empresas de cobrança que estão envolvidas nos 3 processos, né, que eu meti contra o Bradesco. Já o Santander foi mais fácil o acordo, né? Fiz um acordo, paguei a dívida, eles pararam de ficar me ligando, me enchendo o saco. E já a Localiza, depois que passou ali uns 6 meses da audiência conciliatória, eles voltaram a me ligar através de outras empresas de cobrança, mas não ficaram me perturbando tanto. Me ligaram ali entre 2021 até agora, em setembro de 2022, mais de 1 ano e meio, né? Ou melhor, 2 anos depois que se passou a primeira audiência conciliatória. Perdão, 3 anos. A Localiza deve ter me ligado mais 5, 6 vezes no máximo
nesse período de 3 anos que passou a audiência conciliatória lá em 2019. Bom, pessoal, essa é a minha história de dívidas, né? É um pouco da minha história. Eu estarei contando aí, estarei fazendo outras publicações sobre os processos que eu movi. Ou melhor, o resultado final dos processos que eu movi contra o Bradesco e contra a Localiza, né? Porque nenhum dos processos não subiu para a segunda instância, né? No caso, não foi para o STJ. E também não saiu o resultado final desses processos. Não aconteceu a audiência final em nenhum desses processos. Bom, pessoal, se você de repente está pensando em levar o seu credor e as empresas de cobrança na justiça, uma coisa vai ficar bem clara. É muito difícil, tá? Isso eu garanto, é muito difícil. Um processo de suspensão de ligações de cobrança e pedido de indenização por danos morais, esse processo subir para o Supremo Tribunal Federal. Por que é difícil? O que acontece? A grande maioria desses processos, para parar as ligações de cobrança contra as empresas de cobrança e os credores, o valor das dívidas, da dívida ou das dívidas é muito baixo, né? A maioria das pessoas aí deve de cartão de crédito entre 500 a 2 mil reais no máximo. Os empréstimos também, muitas das vezes, não passam de 5 mil reais. E aí fica muito caro, fica muito salgado para as empresas de cobrança e os contratantes dessas empresas mandarem esse processo subir lá para o Supremo Tribunal Federal. Não compensa para eles. Então, o que acontece? O máximo que pode acabar acontecendo é chegando no STJ e eles verem que não compensa, né? Que vão perder, né? E vão se lascar. E acabam optando por aceitar a condenação e lhe pagar a indenização por danos morais que você pediu. A não ser que sejam casos de dívidas maiores ou outros casos, né, extremos, né? Que o processo que um endividado moveu contra uma empresa de cobrança e o seu credor acabe indo para lá no Supremo Tribunal Federal. Aí vocês já sabem, né? Dependendo do ministro que esse processo cair, né? Praticamente causa perdida. Ou seja, você vai perder a causa. Não tem o que fazer. Vocês sabem como que está o STF hoje em dia, né? O Supremo Tribunal Federal. Então, tem que torcer e muito para que o seu processo ou os seus processos contra as empresas de cobrança e os seus credores não vá parar nas mãos daqueles ministros, principalmente os que são aliados ao PT e à extrema esquerda. Até porque, principalmente quando é um processo contra o Bradesco, muita gente sabe, um dos donos do Bradesco, ele é aliado ao Lula, ele apoia o PT. E agora você imagina você processar um banco que é aliado ao petismo e os ministros e cair nas mãos de um ministro do Supremo que é petista. Vai perder, certamente. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da minha história. Foi um pouquinho longa, tá? Foi comprida, eu tive que contar. Foi também um desabafo aí para todos vocês. E principalmente, mais um motivo, né? Como vocês sabem, esse vídeo é motivacional para que você que está enfrentando problemas com ligações de cobrança, não tenha vergonha, não tenha medo não tenha vergonha de estar passando por essa situação, não tenha medo nenhum de mover processos judiciais contra as empresas de cobrança e seus credores. Não tenha medo. Na grande maioria dos casos, a causa é ganha, tá? Na grande maioria dos casos. Procure um advogado, tá? Se você tiver um advogado, ótimo, é mais fácil ainda. Se você não tiver um advogado ou uma advogada, procure a Defensoria Pública, tá? Eles vão passar todas as orientações de como vão lhe colocar um profissional nas suas mãos para você poder estar processando essas empresas de cobrança por ligações de cobrança abusivas. E ganhe dinheiro em cima
desse abuso aí, de tantas ligações de cobrança por dia. Ligações de cobrança abusivas é um desrespeito aos artigos 42 e 71 do Código de Defesa do Consumidor, tá? Vou deixar aí na tela do vídeo escrito para que servem esses artigos, o 42 e 71 do Código de Defesa do Consumidor, tá? Fora outros artigos, né, que eles infringem do consumidor e crimes, né, também. Não esqueça de dar aquela força pro canal, deixar o seu joinha, seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, não custa nada, pois com essa atitude você fortalece o canal, né? E ajuda meu trabalho contra as ligações de cobrança, contra essas empresas de cobrança picaretas e contra os seus credores. Aquele abraço a todos, até as próximas publicações e voltarei falando sobre Bradesco, sobre Localiza, sobre Santander e também falarei sobre as empresas de cobrança, né, que são as piores, né, em ficar ligando aí insistentemente para os endividados, né, e os processos, né, que eu movi contra essas 3 empresas juntamente com o Bradesco.